Olá, as liturgias de hoje nos falam que Jesus teve problema novamente com os judeus, porque Jesus nunca se dá bem com mentirosos, com pessoas falsas, com pessoas egoístas, e pessoas que só pensam em si mesmo. Então Jesus nunca se dá bem com esse tipo de pessoa. E naquele tempo Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda as minhas palavras, jamais verá a morte. O que Jesus quer dizer que se alguém guarda as minhas palavras, não verá a morte? E se nós cumprirmos os mandamentos, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós formos temente a Ele, nós não morreremos, mas sim ganharemos a vida eterna. Então, os céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não. Então, se nós formos obedientes, cumpridores dos mandamentos, ganharemos a vida eterna. E responderam os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Acaso és maior que nosso pai Abraão? Eles perguntaram a Jesus. Você pode observar que eles sempre procuram jogar Jesus contra os antigos profetas, contra as pessoas que Deus usou, né? Então eles sempre procuravam colocar Jesus contra eles, né? E qualquer palavra que Jesus dissesse, falasse dos antigos profetas, eles usariam contra ele, né? E Jesus respondeu: não sou eu que me glorifico, mas sim meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. Não, no entanto, não o conheceis. Então Jesus não é ele que se glorifica, mas é as obras que ele fazia, e também o Pai dele que estava no céu glorificava ele, porque cada vez mais dava autoridade a Jesus para curar, para fazer várias coisas, para falar, né? Então não era Jesus mesmo que se glorificava, mas sim o Pai dele que estava no céu. E Jesus mais ou menos queria dizer: vocês não o conhecem porque no coração de vocês só existe ódio. Então, por que vocês procuram me matar? Uma pessoa que ama a Deus, ela não quer fazer mal para outra pessoa. Então, o próprio Jesus dizia: se vocês amarem somente os que te amam, que méritos tereis, né? Então, Jesus fala para cada um de nós que nós devemos também amar aqueles que nos perseguem. E através de Jesus, né? Muitas vezes Jesus ia no meio dos judeus, ele sabia que não ia ser tratado bem. Ele ia no meio dos fariseus, sabia que não ia ser tratado bem, mas ele ia mesmo assim lá. E sabe por que ele ia lá? Porque ele queria resgatar aquelas pessoas. Porque ele queria resgatar aquelas pessoas de coração duro. E as palavras nos diz que depois de Jesus ser insultado, depois de Jesus ser quase apedrejado, muitas pessoas creram nele. E hoje Jesus queria fazer uma pergunta para mim e para você. Você tem guardado as palavras do meu Pai? Será que você, tem guardado as palavras de Deus? Será que temos colocado em prática? Porque a palavra nos diz que quem ouve as palavras de Deus e não coloca em prática é como um homem que constrói a casa sobre a areia. Vem os ventos, vem a enchente e leva a casa. Mas quem está firmado sobre a rocha, vem os ventos, vem a enchente e não faz nada sobre a casa. Então, o que é a casa sobre a rocha? É ouvir as palavras de Deus e colocar em prática. É ajudar o próximo, é rezar pelo irmão necessitado, é saber que eu não sou melhor do que ninguém. Então, a palavra mesmo nos diz que quem quiser ser o maior do reino dos céus deve ser o mais humilde, deve ser igual a uma criança, porque uma criança é pura, porque uma criança não tem maldade, porque uma criança é inocente. Ou vocês daqueles no qual diz que a igreja é muito radical como os judeus. Então os judeus acreditavam que Jesus era radical demais, né? Que Jesus
não fazia como os antigos profetas, né? Ele era muito radical. E a igreja, ela não é muito radical. A igreja, ela é a mesma de 622 anos antes de Cristo, quando Moisés escreveu os mandamentos. Então não é a igreja que tem que se adequar a nós, é nós que devemos se adequar à igreja. Os mandamentos são o mesmo daquela época. Então, para você que diz que a igreja é muito radical, para você que diz que a igreja ela tem que mudar alguns conceitos, não é a igreja que tem que mudar os conceitos, somos eu e somos vocês. Então, depois de Jesus falar todas essas palavras, Jesus chamou eles de mentirosos, porque Jesus é o pai da verdade e o diabo é o pai da mentira. Então, como eles sempre procuravam inventar alguma coisa para incriminar a Jesus, eles não estavam seguindo a Deus, mas sim o diabo. Então, talvez nós sejamos igual esses judeus. Muitas vezes nós atiramos pedra no Papa, muitas vezes atiramos pedra nos padres, muitas vezes atiramos pedra nas pessoas que dirigem a igreja, mas talvez quem precisa de conversão mesmo somos nós. Então, a igreja, quando você pergunta onde que está a igreja ela está nos enfermeiros que agora estão colocando nossa vida em risco. A igreja está nos policiais também, que enquanto todo mundo está em casa, eles estão protegendo a nós para que não haja roubo, para que não haja nenhum problema, para que ninguém se contagie. Então a igreja está nos lugares onde eu e você não temos coragem de chegar. Então, que não sejamos como os judeus, mas que sejamos como Jesus. E não importa aonde Deus nos chama, vamos levar a palavra de Deus. Não importa se sejamos bem recebidos ou não, vamos levar a palavra de Deus para as pessoas e muitos irão se converter. Amém.